esta dinâmica que conta com o Tim Vieira, com a Filipa Garcia, okay, com a Ana Margarida e com o João Amaral. Okay? Como viram também nos painéis anteriores, se quiserem referir à empresa, aquilo que eu já tenho dito, a empresa, a carga, a função, no vosso discurso completamente tranquilo, nós vamos mantendo aqui essa coisa o mais informal possível. Esta é diferente, não temos nem televisão a apoiar, nem caixinhas surpresas, a ideia é conhecermos algumas histórias, não é? Que se diferenciem, ou que pelo menos que eu considero que têm, que nos acrescentam e que nos fazem pensar um bocadinho. Então, portanto, é completamente aberto. O desafio que eu lhes lancei, e vou ler especificamente para terem noção, que era um desafio que dava espaço para várias questões, que é o que é que nós queremos ouvir deles? Qualquer coisa que nos diga, ou alguma experiência relacionada com decisões estratégicas difíceis que tenham tido que tomar, lições e falhanços na gestão de pessoas, falhanços, hoje já falámos de falhanços, histórias onde o humor, eu tenho isso muito presente na minha vida empresarial, profissional, onde o humor não é só uma forma de ter bom ambiente de trabalho, mas é uma ferramenta também, às vezes, para conseguir levar algumas negociações e algumas tanto conflitos mais difíceis. O humor não é gozar, naturalmente, não é? É aligerar, às vezes, saudavelmente. Inovações de sucesso, superação de crises, gestão de conflitos, ou uma motivação, ou liderança positiva. Filipa, começo já por ti. O que é que queres partilhar connosco? Que história é que tu tens que tanto te orgulhas, ou que passaste por ela e te marcou? Certo. Bom dia a todos, ainda é bom dia. Estavas agora a falar e estava-me a lembrar já aqui de 3 ou 4 e tentar escolher qual delas é que podia ter aqui uma... Acho que todas elas têm uma lição por trás. Acho que vou escolher 2, que foram logo no início quando eu comecei a trabalhar com o meu pai em 2010, portanto saídinha da Católica, ele recrutou-me logo diretamente, de forma muito inteligente. E disse, e é o meu segundo dia de trabalho, literalmente segundo dia de trabalho, portanto ainda nem sequer bem sabia o que é que era o meu gabinete, o que é que eu ia fazer, portanto já quase toda a gente só me olhava como a filha do patrão, uma miúda de 24 anos que vem aqui dar uns bitites e ver o que é que vai fazer daqui, uma empresa já com 40 anos nessa altura, com 30 e tal anos nessa altura. E o meu pai diz-me assim de repente e diz, olha, agora vamos ali à sala, que na sala João Garcia, que era em homenagem ao meu avô. Está ali o Zé Manel, ele é um pícaro aqui de Alcochete, aconteceu isto ontem, tu vais despedi-lo. Como assim? Despedi-lo? Mas como é que isso faz? Mas eu chamo-me segundo dia, mas o pai faça isso, eu estou ao seu lado, eu vejo, e o pai ensina-me e tal, e eu aprendo consigo. Não. Aconteceu isto, vais dizer isto, eu estou ao teu lado, se precisares de backup, eu intervenho, mas vamos embora, vai correr bem. Pronto, e nós entramos. E eu já ia entrar quase a chorar, não é? Porque não sabia bem já como é. Portanto, eu ia chorar ali no meio, que ele ia ser horrível, eu já ia imaginar o filme todo de terror na minha cabeça. Pronto, lá aconteceu, lá disse ao senhor que aconteceu isto, que teve um conflito e que não podemos admitir, e porque, etc, tal. Pronto, saiu, o senhor foi-se embora. Eu comecei a chorar imenso à frente do meu pai, que tipicamente rígido, me disse assim, vá, limpa lá isso, que isto é a coisa mais difícil que tu vais fazer na tua vida. E por isso é que eu te pus a fazer isto ao teu segundo dia de trabalho. Despedir uma pessoa, vai ser, seja qual ela for, vai ser o desafio mais difícil, vai ser a parte mais difícil do teu trabalho. E, portanto, começaste logo ao segundo dia para veres como é que é difícil. Vais ter que, se correr bem o teu percurso aqui na Garcias, se fores competente o suficiente para continuar aqui e quiseres fazer disto o teu projeto de vida, vais ter que fazer isto muitas vezes, em vários níveis de organização. E, portanto, esta foi a tua primeira lição, ao segundo dia de trabalho. Bem, eu quase que nem dormi, não é? E depois ainda por cima morávamos juntos, não é? Portanto, cheguei, nessa altura ainda, cheguei a casa, ainda tive que estar a levar com o segundo sermão via pai, com a minha mãe ali a pôr os panos na fervura, não é? Portanto, como sempre. Mas isto para dizer que foi logo assim um impacto muito grande, mas anos mais tarde, e hoje em dia então, que já tive que fazer isso muitas vezes, percebo perfeitamente a mensagem, pode não ter sido a forma mais adequada, eu não sei se o faria hoje, se um dos meus filhos quiser entrar na Garcias amanhã e se eu faria assim, mas conhecendo o meu pai, e eu digo isto muitas vezes, nós temos que tentar entender as coisas nos contextos em que elas acontecem e com o perfil das pessoas em que elas acontecem, e conhecendo o meu pai, como é que ele cresceu, o histórico de vida dele, e onde é que ele estava naquele momento, eu percebi a mensagem perfeitamente que ele me quis passar, e principalmente uma mensagem de que é preciso muita dureza e às vezes muita frieza. E portanto, a empatia acho ótimo, não me interpretem mal o que eu estou a dizer, temos que ser empáticos, temos que ser humanos, temos que ser isto tudo, mas para tomar as decisões difíceis que têm que ser tomadas também temos que ser frios.
Porque eu digo isto, temos que ser frios porque temos que olhar para eu digo esta palavra muitas vezes, que é o bem maior da organização, porque nunca podemos prejudicar o bem maior da organização porque não conseguimos tomar uma decisão que é dura e que custa imenso a tomar. Então essa foi uma das primeiras lições que o meu pai me deu. E se não tiver a ocupar muito tempo, passando para uma segunda história do traz e leva das pessoas, não é? E aproveitando também, quando eu comecei a trabalhar na Garcias, nós na altura nós somos uma distribuidora de vinhos e bebidas espirituosas a nível nacional e já tínhamos 30 vendedores que faziam todo o país e eu achei, bem, eu tenho que me dar a conhecer às pessoas, portanto eu vou andar uma semana a acompanhar cada comercial e então assim foi, andei praticamente 5 dias e quando está 5 dias ao lado no carro, durante 9 horas com as pessoas, nós falamos sobre muita coisa. Falamos sobre muito trabalho, mas também falamos muito sobre eles, e sobre a família, e sobre os problemas, e os recados que eles querem que eu leve para cima, e essas coisas todas. E então, cada vez que acabava esta semana, eu chegava lá à sexta-feira a Garcias e dizia, o pai, andei esta semana com o XPTO, pá, realmente ele é muito bom, ele tem muitas valências, dá-se muito bem com os clientes, mas acho que ele podia melhorar isto, isto e isto. Mas olha, realmente ele disse-me, se calhar o SA isto é um bocado baixinho, nós se calhar devíamos aumentar isto um bocadinho porque não se come em lado nenhum por X euros, etc, etc. Ou então o outro porque as férias isto e porque as férias aquilo. E o meu pai interrompia-me logo e dizia-me logo assim, olha, tu estás a fazer exatamente o que eles querem que tu faças. Que é que tu absorvas exatamente as queixas normais ou os pontos menos positivos que todas as organizações têm, que tragas cá para cima e que sejas um veículo de transporte, às vezes, dessas mensagens que eles não têm coragem, porque as pessoas às vezes não têm coragem, não é? De fazer o step up e chegar à frente e dizer, olha, eu acho que isto está bem, está mal e está tudo certo, cada um é como é. E também cada líder aceita ou não isso de cada forma. E isso marcou-me e eu comecei a fazer esse filtro. Portanto, o que o meu pai me dizia era, tens que aprender a filtrar aquilo que me queres trazer, a ele como, digamos, líder máximo da organização, e quando me trouxeres uma crítica, porque vão ser muitas, traz-me logo uma solução, que é para não perdermos tempo aqui a falar, porque eu não te vou dar a solução, tu vais ter que pensar como é que vais solucionar isto. Se queres ser líder de uma organização, era o que ele me dizia, se queres esfiar, o termo que se utilizava muito, se queres esfiar, não me tragas só a solução, traz-me já um problema, traz-me já uma solução, se não resultar, vamos então pensar como é que isto se pode resolver de outra maneira e eu dou-te dicas de como é que podes dar a volta e não é que eu esteja sempre certo, né? Porque ele dizia sempre, vais tomar 1000 decisões certas e muitas decisões erradas, tens de ser mais esperta para tomar mais certas que erradas, porque senão isto vai toda a vida, não é? Portanto, e aí temos tramados. Mas para contar um bocadinho estas duas histórias dos meus early days, digamos assim, e de como essas lições me marcam até hoje, e como eu hoje dou esses conselhos a muitas pessoas que entram na organização e que me trazem os recados, ou que ainda esta semana tivemos uma pessoa que pela primeira vez fez um despedimento de uma colega de equipa, uma pessoa, portanto, uma supervisora, e como foi difícil para ela e esse suporte, não é? Vamos lá, tem que ser, vamos embora, isso vai acontecer, vai correr tudo bem e tal. Mas são duas histórias que ainda hoje me marcam e depois tendo a componente pai-patrão, não é? Que nas empresas familiares é sempre um bocadinho diferente porque não há uma desconexão do chegar a casa e não ver mais este patrão, não é? E não falar mais com ele. Obrigado, Filipe. Uma pergunta que é, tu sentes-te compreendida? O que é que eu quero dizer com isso? Parte da escola que tu tiveste implicava algum pragmatismo, alguma frieza em relação às coisas, a situações complexas, talvez como aquelas que assistimos naquela cena, não é? Sim, sim. De missão, como falávamos agora. Teoricamente, quanto mais vamos fazendo e sendo mais pragmáticos, também nos vamos tornando mais frios, não é? Mas cada vez falamos mais de sermos líderes mais humanizados e focados na pessoa, não é? Como é que tu fazes, como é que essa experiência te transformou para que tu consigas ter o melhor de dois mundos e se a forma como tu olhas para ti é a forma como tu consideras que também as tuas equipas olham para ti, não é? Porque eu acredito que esse pragmatismo muitas vezes possa ser confundido por quem tu conheça menos bem com uma tal frieza, não é? Certo. Olha, deixa-me partilhar-te isto e a minha história de uma empresa familiar. O meu pai subitamente em 2021 deixou-nos e quando eu e o Sérgio, meu marido, decidimos assumir e fazer o step up de presidir aqui a empresa, eu comecei a minha jornada de líder, porque eu era uma líder com um pai por cima, ou com um patrão por cima, que era o meu líder e que era o meu herói, que era o meu tudo, não é? Portanto, é muito fácil com as costas quentes tu fazeres as coisas todas e de repente, um dia para o outro, literalmente, ou tu assumes ou tu não assumes. E eu comecei a minha jornada, que nunca vais acabar, não é? Que nunca se acaba,
e a minha jornada de quem é que eu quero ser enquanto líder e até enquanto pessoa, pois tudo mexe, não é? Depois passas pelas transformações da vida pessoal, tudo isto faz-te pensar em qual é o caminho que tu queres seguir, qual é o tipo de pessoa que tu queres ser e realmente este equilíbrio constante e que nunca vai existir a 100%, a palavra equilíbrio também, que toda a gente fala e adora e que é tudo agora também está muito de moda, eu acho que isso é surreal, isso nunca acontece. Então nós simplesmente só estamos a falhar numa coisa de cada vez, eu digo isto muitas vezes, se eu estou a jantar fora com o meu marido, então eu estou a falhar porque não estou com os filhos, então também não estou a trabalhar, portanto o meu segredo é tentar falhar numa coisa de cada vez, porque eu vou estar sempre a falhar, entre aspas, em alguma, e portanto para mim isso o equilíbrio não existe a 100%. Este pragmatismo vem da experiência, vem exatamente de tu lidares depois com pessoas que não sabem aceitar aquilo que tu dizes e tu às tantas tens que ter uma conversa fria que é, sim senhor, eu compreendo a sua posição, mas efetivamente nesta empresa é assim que isto vai ser e portanto não há volta atrás e tens que ter esta dureza e esta frieza que tem que ser marcante, porque senão tu nunca vais ser encarado como uma pessoa também às vezes capaz de levar as coisas realmente para a frente e de praticar uma mudança que seja visível. Portanto, eu acho que é um bocadinho isso. E depois tu tens sempre as tuas empatias. Eu lidero 8 diretores mais diretamente. Há sempre pessoas com quem eu me dou melhor, com quem eu me dou pior, são mais parecidas comigo, são menos parecidas comigo, que são... A maior parte deles é muito melhor do que eu em muitas coisas, por isso é que estão lá, porque para acrescentar realmente esse valor. E, portanto, eu própria busco esse... Epá, olha, tu fazes melhor isto, como é que tu farias isto, como é que fazes aquilo? Nós temos uma relação muito construtiva, nós somos uma empresa familiar, somos uma família também. E esta tónica da família é algo que se pratica diariamente e que não se pratica só com benefícios, com vencimentos, pratica-se com atos, pratica-se com gestos, com compreensão, pratica-se com emoção. E isso é algo que tu vais decidindo no dia a dia e conforme as situações forem aparecendo à tua frente. Não, força aí, termina. Pronto, eu vou passar a outro convidado, mas já agora tu lideras a empresa conjuntamente com o teu marido também, não é? Referiste, exatamente. Não é? Existem momentos de polícia bom, polícia mau? Todos os dias. Quem é que é o mau normalmente? Está bem, és tu, não sei. Estava a pensar para a maioria. É outro desafio, isso é outra conversa que deixava aqui. Dava pano para mangas. Obrigado. Ana Margarida, decisão estratégica ou qualquer um dos outros temas que falámos, assim, uma experiência que mais a tenha marcado ou que mais a define na carreira que tem tido até agora? Por favor. Bom dia a todos, obrigada e obrigada pelo desafio. Contar histórias é maravilhoso e são muitas as que eu podia trazer para aqui hoje, mas se o desafio é pensar naquilo que foi a minha carreira e a minha vida, talvez a mudança que eu fiz entre a academia e o mundo corporativo, depois de 20 e muitos anos como académica, a gerir também grupos de investigação e centros de investigação, ter tomado a decisão de vir para o mundo corporativo, foi uma decisão que eventualmente pode ser vista como uma aprendizagem e que tem estilhaços positivos para muita coisa que se fala num encontro como o de hoje. É conhecida a ruptura menos feliz que existe ainda em Portugal entre a academia e a indústria, e as movimentações de carreira, da mobilidade da carreira nestas fatias mais horizontais são muito necessárias. E eu diria que aquilo que eu encontro quando chego à indústria, quando venho depois de tantos anos da academia, e aquilo que eu ainda levo para a academia, também pela posição que assumo no campo da estratégia de inovação da Altice Labs, me ensina todos os dias que essa foi uma excelente decisão que eu tomei e que é preciso termos coragem para encurtarmos esse fosso que ainda existe. É uma história de vida que não é naturalmente inédita, há muita gente que o faz, mas não é assim tão comum na posição, se calhar, de carreira académica em que eu me encontrava tê-lo feito. E talvez a ressaltasse aqui. Mas eu gostava, se calhar, de contar outra história. Claro. Estamos aqui hoje para falar de histórias e é do dia de hoje. Eu hoje vinha de Aveiro para aqui a conduzir e acho que todos recebemos ontem um aviso da Proteção Civil nos nossos telemóveis a indicar que iríamos receber a visita inesperada e súbita de uma tempestade e vinha preparada para uma viagem difícil e vinha na autoestrada com sol e vinha relativamente relaxada a fazer imensos telefonemas de trabalho quando de repente fui surpreendida, eu e muitos condutores que vinhamos a alguma velocidade, mas dentro dos limites. Fui surpreendida por não sei se é uma tromba d'água, mas por um momento inesperado de chuva forte
e de baixíssima visibilidade. Ninguém travou. Continuámos todos à mesma velocidade. Tive que ficar muitíssimo atenta a uma série de fatores inesperados, tive que olhar para o retrovisor, tive que pensar quem é à minha frente, quem é ao meu lado, e isto fez-me pensar naquilo que é muitas vezes a vida de uma pessoa como muitos dos que aqui estão nesta sala, que tem que liderar equipas e tem que gerir o inesperado e tem que, em momentos muito, muito difíceis, não perder velocidade e conseguir olhar para um ambiente multifacetado e continuar a tomar decisões. Isto é efetivamente uma mini metáfora daquilo que eu penso muitas vezes que é o desafio do nosso dia-a-dia enquanto líderes em organizações que têm que ser muito, muito ágeis, muito rápidas e em que somos muitas vezes confrontados com decisões que temos que tomar, em que existe ainda uma outra camada que hoje me foi revelada nesse momento, que é a opacidade ou a nebulosidade, que é de repente parece que deixamos de ver. E esta questão da opacidade é muito curiosa. Muitas das decisões difíceis que nós tomamos enquanto líderes e coordenadores ou gestores de pessoas, e hoje já se falou aqui muitas vezes de pessoas, têm uma camada de opacidade gigante face quer a lideranças intermédias, mas em particular quando nós falamos das pessoas que estão muitas vezes implicadas nas decisões que são tomadas. E isso leva-me a um ponto que eu gostava de trazer para aqui, que tem a ver com a nossa, que já foi com certeza referido, eu infelizmente não assistia toda a manhã, e que tem a ver com a comunicação. Esta capacidade que nós temos que ter, não apenas de comunicar o visível, mas também de comunicar o invisível. Há efetivamente informação que não pode ser comunicada e que não deve ser comunicada, para que alguma das decisões sejam compreendidas pelas diferentes camadas que nós temos na organização da forma correta. Eu sinto que nós hoje vivemos um momento inédito nas organizações, que tem a ver com a natureza multigeracional dos quadros de colaboradores que nós temos. Eventualmente nunca tivemos isto. Nós temos hoje, pela primeira vez, pessoas que nasceram, se calhar, os chamados baby boomers, que ainda estão, aqueles que querem ter a carreira, a profissão para o resto da vida, que já hoje falou, e que nos chamam de chefes, não é? Depois temos a chamada geração X, não é? Que eu me incluo, que nasci em 75, os millennials, e já temos a geração Z a trabalhar connosco. Alguns foram meus alunos, muitos dos que lá estão. E saber lidar com estas 4 gerações que têm paradigmas e mindsets de trabalho, de organização e balanço da vida pessoal e familiar tão diferentes, até da forma como utilizam a comunicação e os instrumentos digitais. Como olham para o e-mail, eu também sou mãe de adolescentes e também sei o que é que os meus filhos lá em casa me dizem quando eu digo a escola mandou um e-mail. Como assim? Os e-mails são para apagar, mãe. Eu não vejo os e-mails. E eu tenho gente com 26 e 25 anos na minha equipa, mas também tenho gente com 60 anos na minha equipa. E esta natureza multigeracional, deste horizonte de colaboradores que nós neste momento temos nas organizações é inédito. E nós não estamos preparados para isto. Não estamos definitivamente. E temos que nos capacitar, e não basta a empatia, não basta a flexibilidade, não basta fazer formação. Há aqui qualquer coisa que eu acho que ainda nos falha nas organizações para termos esta plasticidade e esta flexibilidade para lidar com essa natureza multidimensional do problema. Eu diria que esse é um tema que me parece estar por cobrir ainda na forma como nós abordamos as organizações. E obrigado, Ana Margarida. E a Academia contribui com a forma como forma, não é? Os futuros e os presentes profissionais para conseguir colmatar esse problema, ou seja, os jovens que estamos hoje a lançar para o mercado têm outro tipo de valências e de competências para ajudar a colmatar essa gestão da diversidade. Qual é a sua opinião? Ou está dentro daquilo que temos que fazer mais? Sim, conheço mal os atuais currícula da área da psicologia e dos recursos humanos para poder comentar tecnicamente a pergunta. Perspectiva geral. Sim, mas eu diria que a academia tem que se refrescar do ponto de vista também da forma como estrutura os seus planos curriculares e como compreende aquilo que, do ponto de vista do tecido empresarial, nós precisamos de receber.
Mas isto é um deve haver biológico, isto tem que ser nos dois sentidos. A pior coisa que nós podemos fazer é levantar as armas e apontar só à academia. Falhamos todos, se calhar falham também outro tipo de estruturas na sociedade civil, a própria família e a forma como nós olhamos para o fenómeno. Mas nós estamos num período de charneira, que entretanto vai limpar, não é? Bem nos livros. Isto entretanto vai-se renovar. É particularmente ingrato, na minha perspectiva, a posição em que nós nos encontramos hoje, do ponto de vista geracional, e a forma como nós estamos a olhar para o fenómeno, eu acho que é particularmente complicada. Mas a tendência é que as coisas sejam cada vez mais velozes e mais rápidas. Por isso é que eu trouxe a história da minha viagem para aqui e daquele momento em que eu efetivamente deixei de conseguir ver, mas não travei, ninguém travou, e houve ali também um espírito de... Mas eu gosto da analogia, não é? Altamente visionária, porque para mim era só nevoeiro, e a Ana Margarida consegui ver logo ali uma lição e uma visão de gestão, não, que é fantástico, obviamente, não é? Está bem, muito obrigado, vamos... Tim, uma história daquelas marcantes que tu tens tantas, não é? Mas que tu gostes de partilhar. Ok, obrigado, Tiago, obrigado ao Top Board e todos os dois para chegar ao meu pai e dizer onde é que eu estive hoje no quartel. O meu pai esteve nos comandos, o meu tio viveu a vida sempre nos comandos, envolvido no comando, e o meu bisavô esteve na Primeira Guerra Mundial, então, e eu passei 3 anos em cadetes, então, havia de ter vindo de uniforme, mas de qualquer maneira. Eu estava aqui, obrigado, eu estava aqui a tentar pensar histórias e comecei a pensar, e não quero trazer histórias que vão falar através do falhanço ou de tantas coisas que já falamos hoje, então estava a tentar ver uma que se calhar é uma vantagem que eu tenho, que eu acredito que tem uma vantagem, a gente tem que saber se temos alguma vantagem, e eu tenho muitas desvantagens que são as minhas vantagens. Eu vou explicar. Quando eu estou cá em Portugal, dizem que eu sou sul-africano, quando estou na África do Sul, dizem que eu sou português. Quando eu estive a crescer, fomos uma família imigrante que saiu de Moçambique para a África do Sul, chegamos lá, tínhamos mesmo muito, muito pouco, ficámos 3 meses, os primeiros 3 meses eram numa garagem de um amigo, mas eu vi que a minha família nunca foi vítima do que acontecia. E eu cresci com isso, cresci com pouco, mas com muito amor, muito tempo, todas aquelas coisas boas. Comecei a perceber que há pessoas que viam-se como vítimas, porque havia outros portugueses, e eu lembro que cheguei com eles, e libaneses, e italianos e gregos, por serem gregos, italianos, portugueses, viam-se inferiores numa maneira ao que era a África do Sul naquele tempo. E eu nunca tive esse problema, eu sempre pensei que eu tinha uma grande vantagem. Eu sabia naquele tempo fazer um bocadinho de rancho, porque, não é? Mas também sabia dançar o gambut, o da África do Sul. Eu comia pastéis de nata, meus amigos lá nem sabiam o que era isso, mas também comia koeksisters, que era a comida deles. Comia poikikos e cozido. Falava português, podem dizer que não falo português, mas falo mais ou menos, okay? E falava inglês e africano e tudo isso. E comecei a perceber que afinal era vantagens e não desvantagens a estar em sítios difíceis com coisas. Eu acho que hoje em dia conseguimos encontrar vítimas ou sermos vítimas em tantas coisas. Como o João sabe, o Tiago sabe, eu trabalho com muitos jovens, e hoje em dia, se queres ser uma vítima, encontras-te alguma coisa que tu és vítima. Consegues dizer, eu sou vítima por isso, por aquilo, por cor, por de onde venho, o que tenho, até se tens demais és uma vítima, se tens pouco és uma vítima, é só vítimas por todo lado. E isso faz-me maluco, não é? Porque eu também tive sorte, eu cresci naqueles dias que eu tinha dislexia, que também é a palavra mais difícil para alguém que tem dislexia. E diziam-me a mim, epá, isso não era nada, tu és preguiçoso. E como é preguiçoso, leva com a régua e aprende as palavras, e como eu não conseguia aprender elas, era criativo, eu escrevia elas nos dedos e conseguia lembrar para escrever como é que era. E era assim. Mas nunca vi isso com vítima, porque eu sei que até a dislexia ajudou-me a fazer mais amigos, porque eu precisava de mais ajuda e precisava de comunicar e fazer coisas. Mas hoje estamos mesmo num mundo que é tão fácil ser vítimas e isso tudo, e eu gostava era que a gente, não é, começávamos a escolher não ser vítimas, começávamos a ser exemplos de não ser vítimas, começávamos que os nossos jovens começavam a acreditar que
não é normal, porque não é normal. E todas as gerações hoje em dia estão a começar a bater nisso, é porque sou velho demais, sou novo demais, tenho isso, não tenho aquilo, é um bocadinho demais. E estamos num processo que precisamos de exemplos, precisamos de líderes, não é? Quando houve uma pergunta que perguntaram quem é alguém que hoje admira, é difícil. Se tinham perguntado, se calhar, não é? Uns anos atrás, tínhamos Nelson Mandela, tínhamos, Desmond Tutu, Gandhi, Winston Churchill, uma data de pessoas. Temos aqui pessoas nas paredes que tinham valor, tinham determinação, tinham paixão porque faziam propósito. E não vejo eles como vítimas, não é? Mas estamos hoje numa coisa muito vítima. Então eu acho que essa é a minha história. A minha história é um bocadinho diferente hoje, é um bocadinho não ser vítimas, é de escolherem o que é difícil e fazerem o que é certo, não o que deixam fazer. Isso é outra coisa. Outra vez, eu não quero ser, não estou aqui, mas o João sabe. Eu levei um desafio que é super difícil. Estamos a fazer uma coisa que não há legislação, não enquadra, não podemos fazer isso. Mas às vezes temos que fazer o que está correto, não o que deixam fazer. Porque se eu não tinha exemplos como o Nelson Mandela, 27 anos, não é? O que não era correto era ele ter o voto. E ele foi contra. E hoje em dia dizemos isso está certo, havia ter tido o voto. Temos que fazer esse tipo de coisas, porque precisamos de exemplos, precisamos de lutar para o que acreditamos, precisamos perceber que o futuro está nas nossas mãos. E a maneira que vamos agir é que vamos fazer esse futuro acontecer. Se calhar é isso eu digo. Obrigado, e acho que é uma mensagem, não no formato da história, mas uma mensagem muito importante. Deixa-me perguntar-te, tu trabalhas muito com os miúdos, não é? na BGA. Para percebermos um bocadinho mais, obviamente, tirarmos algumas ilações sobre em que momento é que somos contaminados pelo vírus da vitimização, não é? Tu já identificas, não é nos teus miúdos, é na geração, não é? Desde logo essa predisposição para nos vitimizarmos, ou seja, para não irmos atrás porque a culpa é de alguém. Eu acho que hoje em dia até os pais encontram problema com os filhos para dizerem, olha, está aqui o meu filho, ele tem estes problemas. Eu às vezes vem um pai falar comigo e eu penso que esta criança é o Frankenstein. A sério, porque o pai explica, a minha mãe diz-me tanta coisa sobre ele e depois no fim vem, é mais anjo que eu era. Está a perceber? Eu acho que temos que pôr as crianças mais descansadas. Temos que dizer a eles que não vem aí o fim do mundo por global warming ou climate change. Porque no outro dia estava a ver um filme, o Day After Tomorrow, que foi feito em 2005, estávamos a falar em filmes, e o mal era que íamos todos morrer como os dinossauros frozen, como é que é, não é? Congelados, porque o mundo estava a ficar frio. Hoje o mundo está a ficar quente. Houve o Y2K, o bug, que íamos todos morrer. Eu até tive um amigo que comprou um BMW antes, porque queria morrer dentro do BMW. Ok? Que não ia haver luz, não ia haver nada, isso ia ser mau. Ele disse, eu estou bem, morro onde quero. Já tivemos tantas coisas, ozone layers, tantas coisas que a gente já falamos, isso tudo. Temos é que dizer que há soluções e que tem que procurar soluções e que às vezes também tem que ter coragem para fazer coisas e também às vezes tem que ter um bocadinho, tem que perceber o que não podem mudar já, mas podem, não é? Porque não vale a pena estarmos a meter tanto medo. O mundo, os pais às vezes já não sei o que ele vai ser, que ele queria ser isso, mas agora há o AI ou a coisa. A pergunta então não é perguntar o que ele vai ser, é se calhar perguntar o que ele quer ser como pessoa. E vamos trabalhar nesses valores, nessas éticas e dar um balanço mais interessante para as crianças. É que o mundo está a mudar rápido, mesmo rápido, e nós não estamos a mudar tão rápido. E o pior é que até as coisas que haviam estar a mudar mais rápidas, né? A educação havia estar à frente da sociedade, está um bocadinho atrás, e parece que até está a ficar mais atrás, é aquele cavalo que já nem... Então ainda a bater no cavalo, e o cavalo já não vai correr, mas fazemos as mesmas coisas e estamos à espera dos resultados. Então é um bocadinho isso que eu gosto de falar com os miúdos, é que não é um fim do mundo. A gente vivemos mais tempo, hoje em dia, 150 anos atrás, tomávamos banho 2 vezes por ano. É coisinhas pequeninas que fazem a diferença, não é? Então é isso. Então, essa tua forma, estou a explorar mesmo aqui a perguntar coisas, essa tua forma conhecida, forma de ser, que não se resigna, não é? E que, portanto, como não se vitimiza, vai à procura, às vezes sozinho, não é? Mas ir sempre à procura. Como é que é dizer? É consequência da educação que tu tiveste, da criação que tu tiveste, que te transformaste nessa pessoa e depois foi mais fácil ser-se empreendedor.
como tu és, ou é o teu lado empreendedor que acabou por desenvolver outro tipo de competências? Também, isso é outra daquelas coisas. Nascemos empreendedor ou ficamos empreendedor. Eu acho que vai sempre ser uma escolha, né? Hoje em dia, eu até estava a dizer a uma senhora que estive com ela ali fora, que ela disse-me que era jovem, e eu acho que é jovem, e queria começar um negócio, mas se calhar não é jovem que chegue. A média dos melhores startups e projetos que vão para a frente é aos 46. É que começa a ter... Porquê? Temos uma coisa que não... Né, podemos ter MBAs, muitas coisas, mas temos uma coisa, experiência e vida. Eu no outro dia estava a falar também, disse aos miúdos todos, eu disse, olha, eu dava o meu dinheiro todo, todos os carros, tudo, menos a minha esposa, que está ali, para voltar à vossa idade. Imagina o que é isso, né? Voltar àquilo, né? E nem estava a pensar voltar com a experiência que tenho, só voltar para a idade deles, mas agora imagina com a experiência, não é? Íamos ter muito mais Elon Musk, porque a experiência é alguma coisa espetacular. Então, eu acho que isso de empreendedor é a gente começar a escolher, a ver, e não é só preciso começar negócios, há uma maneira de empreender de vida, acordarmos e escolhermos que, sim, vamos ser positivos, porque, não é? E tudo isso começa a trazer pessoas mais positivas, melhores equipas. Eu acho que mesmo começamos a mudar tudo à nossa volta. Então... É agir, é fazer, é ter esse tipo. Agora, eu nasci, sim, num país que precisava de empreendedores, tínhamos sanções, tínhamos uma coisa feia chamada apartheid, tínhamos muitos desafios. Tinha um pai que foi sempre engenheiro na aviação e depois decidiu que queria fazer melhor que isso, porque queria dar um bocado mais, e entrou em negócio, mas ele não era um homem de negócio. E se calhar eu tive a sorte que, como ele não era, eu tive que ser. E comecei super cedo a perceber nisso, então acho que isso também ajudou. Mas eu tive um pai que nunca me fazia sentir mal quando não corresse bem. E também não dizia que não conseguia. E quando não corria bem, eu não dizia nada, e estava ok. E eu tentava outra vez, estava a perceber o que eu estou a dizer. E eu acho que isso é muito importante. Às vezes, né, a gente deixar crianças virar e deixar eles aprenderem. E a forma assim como tu te descolas da questão do empreendedorismo estar só associado ao empreendedorismo do negócio, não é? Que é como tu disseste, empreendedor da vida, não é? Da própria vida, na realidade, não é? Totalmente. E para além de podermos ser empreendedores nos negócios dos outros, que é uma forma de estar perante a vida e perante o negócio, não é ter a própria empresa necessariamente. Obrigado, Tim. João Amaral, então, como é que história, ou que experiência, ou que perspectiva, ou que visão, está perfeito, está perfeitamente. Podes partilhar connosco. Vou partilhar também mais uma perspectiva aqui, uma história que eu acho que as histórias acabam por ser sempre bastante mais voláteis do que a perspectiva. E a perspectiva tem a ver com o ter descoberto bastante cedo que sou uma pessoa muito inquieta. Inquieta na perspectiva de curiosidade e de conseguir ligar essa curiosidade a alguma ação vinda dessa curiosidade. E isto, no meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar em 93 na agência de inovação, e muito rapidamente, ao fim de umas semanas lá, dava comigo à 1 da manhã, às 2 da manhã, às 3 da manhã, nos escritórios de Lisboa, a fazer coisas, a trabalhar por lá. Não era o meu padrão de faculdade. Na faculdade era um aluno médio e que me interessava limitadamente pelo estudo que lá tinha. E estranhei quando estava naqueles horários a trabalhar. Rapidamente também me apercebi que já não estava a aprender muito por lá, e mudei na altura, fui trabalhar para a Leica, em Famalicão, uma empresa de máquinas fotográficas, de binóculos e por aí. E a par da vontade de continuar a aprender, de me continuar a desenvolver e de alguma ambição natural dentro daquele ambiente, também reparei que rapidamente, ao fim de 2, 3 anos, sentia uma vontade de mudar porque tinha parado de aprender, porque a curiosidade que eu conseguia pôr nas coisas, na altura lá estávamos a implementar a SAP, e a curiosidade com que se punha nas coisas, a interação com todas as pessoas que lá estavam, e trabalhava com 600 pessoas naquele projeto, era algo que me dava imenso gozo, mas que havia limites para o que podíamos fazer. E na altura mudei para a Sonai, pensando, vou para a Sonai, ao fim de 3 anos, hei de continuar a mudar, porque pensava que aquilo era de mim. E na Sonai aprendi outra coisa, aprendi que sendo autêntico e sendo nós próprios, é a melhor forma, pelo menos no meu caso, foi a melhor forma de me dar dentro daquela organização. Durante os primeiros anos uma pessoa ainda tenta adaptar-se e tenta ser o que não é,
e lembro muito bem de uma formação que fiz em 2011, uma formação em Londres chamada ADP, Accelerated Development Program, do qual vim e disse, eu vou passar a ser eu mesmo, não vou tentar colocar-me em posições ou colocar-me em papéis que não o meu. E isso foi muito, muito, muito transformador do que é o meu papel na SONAI. Foi transformador também da forma como eu apareço. Eu sou uma pessoa com mais dúvidas que certezas. Isso é algo difícil num cargo de gestão. As pessoas esperam que nós tenhamos mais certezas que dúvidas. E não as tenho, e portanto tenho que trabalhar com outras pessoas. Tenho que ir aprender em tudo o que faço. Eu a certa altura fui trabalhar para a logística da SONAI. Os primeiros 3 dias foram a pôr artigos em caixas, a empacotar caixas, a tentar perceber o que é a função das 2.000 pessoas que trabalham na logística da SONAI. Um dia não chegava porque ao fim de um dia uma pessoa não tem dores, mas ao fim do segundo dia tem dores, ao fim do terceiro dia tem mais dores de carregar caixas pesadas. Portanto, esse aspecto de alguma empatia na relação com as pessoas é essencial. E eu julgo que também já foi aqui dito o quão importante é rodearmos de pessoas que sabem mais que nós. Hoje em dia, da forma como o mundo está a evoluir, se há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós podíamos olhar à nossa volta para a nossa função e podíamos saber mais do que todos, as pessoas com quem trabalhávamos, podíamos saber mais do que elas o que fazer. Hoje em dia isso é totalmente impossível. Não há nenhuma das funções que eu exerço hoje em dia, há alguma área onde eu sequer saiba 1/10, diria eu, das pessoas que trabalham comigo. Portanto, o que é gerir num contexto desta natureza, trabalhar com pessoas num contexto desta natureza, sermos humildes o suficiente para delegarmos não só a execução da tarefa de maneiras que serão diferentes daquela que nós faríamos. Isso é que é o que eu acho que é difícil às vezes na delegação, é uma pessoa delegar e não esperar que o outro faça da mesma forma como nós faríamos. Portanto, isso muda bastante a coisa. E por último, acho que há aqui um tema de autoconhecimento muito forte. Eu, ao longo dos anos, uma coisa em que fui sempre apostando foi em conhecer-me. E em conhecer-me em que é que eu sou bom, em que é que eu sou mau. Se eu sou bom a falar para plateias desta dimensão, plateias mais pequenas, plateias maiores, em que contexto é que eu consigo estar no meu melhor. Foi também nessa formação que falava há pouco em Londres, foi uma das coisas que faziam, em vez de nos estar a avaliar só na perspectiva, o que é que são as coisas em que podes melhorar, pediam-nos para nós perguntarmos a 10 pessoas que nos conhecessem bem em diferentes contextos, quando é que viste o João no seu melhor. E isso também nos permite aprender, porque de 10 diferentes contextos, aquilo em que me viam no meu melhor era sempre a mesma coisa. O que também nos põe a, olha, porreiro, deixa-me explorar também por este ano, se calhar em vez de estar aqui a martelar no que eu faço mal, martelar no que faço bem, pode ser muito, muito mais interessante. Portanto, e essa exploração de quem somos, de como é que podemos potenciar o próximo, leva-nos também a querer conhecer quem é o outro e quem é que temos à nossa frente. E ainda há bocado se falava aqui de liderança, se falava dos despedimentos e dessas coisas todas. E uma das coisas que eu tenho aprendido e que tenho feito mal, e uma das coisas boas de uma pessoa ter mais dúvidas que certezas, é que se apercebe muito rapidamente do que faz mal. Partilho uma pequena história relacionada com isto já de seguida, que tem a ver com conhecer as pessoas com quem trabalhamos. E conhecer com quem trabalhamos não é conhecer o que faz bem ou o que faz mal. É conhecer quais são os seus interesses, o que é que fez bem, o que é que fez menos bem, o que é que gosta de fazer na sua vida pessoal, o que é que a preenche. Como é que é a sua vida familiar, o que é que são os seus sonhos para o futuro, o que é que quer fazer quando deixar de trabalhar. Portanto, conseguimos fazer aqui 40, 50 perguntas que nos permitem conhecer as pessoas com quem trabalhamos de uma forma diferente e depois também podemos ser colocados no nosso lugar de forma muito fácil. Recentemente houve uma pessoa que se demitiu da SONAI e eu achei estranho a pessoa estar a sair da função que tinha e pedi uma entrevista de saída com essa pessoa. E a primeira coisa que a pessoa me disse, e que eu achei super corajoso, foi dizer-me como é que tu, ao fim de 6 meses, de eu estar aqui há 6 meses, e durante estes 6 meses, eu não era chefe direto da pessoa, e durante estes 6 meses nunca teres procurado qualquer contacto comigo, queiras agora que eu tenha a confiança em ti de te dizer porque é que eu estou a sair. E isto põe-nos no nosso sítio, não é? Põe-nos a perceber que isto realmente são tudo relações de troca. Só podemos esperar confiança, autenticidade, se formos confiantes e autênticos. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que na nossa liderança vamos percebendo onde é que podemos melhorar,
vamos percebendo a importância, há pouco falavam de empatia, a importância de nos conseguirmos colocar no lugar do próximo, porque se isso acontecer e se isso for bem feito, dificilmente há grandes surpresas, dificilmente há coisas que não saibamos. Podemos não poder fazer. Eu posso ter alguém cujo grande objetivo era ter uma carreira de diretor de um interposto logístico e eu posso não lhe poder proporcionar isso, mas é importante que eu saiba que isso é a vontade da pessoa. Portanto, acho que isto vem muito de conversa, vem muito de autenticidade e vem muito da capacidade de tomarmos decisões e de fazermos as coisas andar para direções com as quais muitas vezes podemos não estar totalmente alinhados e acreditarmos que falhar é um caminho de aprendizagem também. Obrigado, João. Fiquei a pensar. Falaste, por outras palavras, certamente, mas que foi transformador para ti a partir do momento que desenvolveste a capacidade, o teu autoconhecimento, não é? E isso leva-nos, com um autoconhecimento superior, mais desenvolvido, nós conseguimos ser mais autênticos. Não é mais nem menos, conseguimos ser autênticos, não é? Pelo menos sabemos qual é o caminho para ser autêntico. Depois temos a decisão prévia em relação a isso. Eu acredito que todas falam sobre autenticidade, nem todas a praticam, mas eu acredito que muitas que as praticam, não têm o autoconhecimento suficiente para saber quem são, na realidade. Então muitas vezes as pessoas não são autênticas porque não têm propriamente uma noção clara do que é que realmente são, para onde querem ir. Não estou a falar de metas, não estou a falar de cargos, não é? Estou a proposta de valor para a vida, não é? Ou enquanto empreendedor da sua própria vida, não é? Como é que tu fizeste o caminho, não é? Mas que tivesses que, e vemos os bons resultados disso mesmo, como é que tu achas que nós poderíamos educar o universo da gestão, não estou a falar da academia agora, não é? Para que os gestores, qualquer profissional, mas focando agora nos gestores, tenham essa curiosidade de perceber que se podem evoluir na vida, não é? Na carreira, isso acaba por ser uma consequência, desenvolvendo esse autoconhecimento. Eu já disse numa ou noutra sessão deste género que acho que sou uma pessoa com muita sorte e o caminho que eu tive de fazer na minha vida em geral foi um caminho de não estragar. Portanto, eu sou filho de pai e mãe brancos que tiveram condições para me pôr a estudar no colégio alemão, que todo o ambiente familiar foi um ambiente propício a que fizesse a minha formação em engenharia, que pudesse fazer o mestrado, que pudesse fazer o MBA. Sendo homem, branco, agora na casa dos 50 anos, todo o privilégio vem nesta direção e acho que ao longo de toda a minha vida o privilégio esteve comigo e, portanto, a lógica foi muito não estragar. E o não estragar também passa por uma pessoa se ir autoconhecendo e se ir tentando desenvolver em áreas onde se acha mais fraco. Exemplo, ainda recentemente fiz um curso de teatro e fiz um curso de teatro porque sentia-me menos à vontade em momentos como este e continuo a não estar totalmente à vontade. Isto de estar aqui a falar de mim não é das coisas que me deixa mais à vontade. Se tivesse o Sr. Tenente-Geral ao teu lado era pior. Mas são coisas que uma pessoa vai conhecendo. Estive durante um ano a fazer teatro, fizemos apresentações públicas de teatro. Recentemente, e até nesta lógica da interação com as pessoas que trabalham comigo, fiz uma formação em coaching. Essa formação, eu sou não executivo numa série de empresas da Sonai. Ao ser não executivo, o liderar através das perguntas é uma coisa super relevante. É super difícil para alguém que está habituado a liderar fazendo, liderar com perguntas. É super difícil, em vez de dizer o que fazer, perguntar o que é que a pessoa faria, perguntar se explorou esta lógica, perguntar se exploraram também o caminho alternativo A, B e C. Portanto, a ação de formação em coaching dá-nos isso. O que eu acho é que uma pessoa tem que ir percebendo quais são as coisas que mais o limitam em cada momento da sua existência. E não é só carreira. Eu, depois de manhã, estive a nadar das 7 às 8. Eu nado 3 vezes por semana. Eu sei que deixaria de nadar se nadasse sozinho, por isso nado em competição com uma equipa. Uma pessoa tem que se ir conhecendo até nestas coisas de o que é que me faz abandonar, o que é que me faz viciar, o que é que me faz ter comportamentos que não conduzem a ser um bom pai, a ser um bom companheiro, a ser um bom filho. Portanto, o que é que me afasta disto tudo?
não é? E depois também temos a nossa carreira. Eu vou muitas vezes para a Suécia, para a Finlândia, eu estou muitas vezes fora, tento durante o tempo que cá estou dedicar o tempo adequadamente. E eu acredito em equilíbrio. Eu acredito que é possível. Eu treino das 7 às 8 da manhã, porque sei que se treinar das 7 às 8 da tarde, metade das vezes não vou conseguir ir. Portanto, e eu durmo menos, o meu equilíbrio é dormir menos durante uma série de vezes para acordar. Hoje acordei às 6 da manhã para estar no fluvial preparado para nadar às 7. São escolhas, mas acho que também depois tem a ver com a determinação, o quanto nos conseguimos motivar para, e acho que também o quanto acreditamos que fomos bafejados pela sorte e que não devemos desperdiçar isso. Eu não tenho nada a acrescentar, foi espetacular a partilha. Mas mais uma vez, há bocadinho eu dizia que nos vitimizamos do que não temos e também nos vitimizamos muitas vezes, não é? Daquilo que temos, que foi exatamente o contrário do que aconteceu agora, não é? Que é valorizar aquilo que se tem como ponto de partida e potenciar tudo o resto, não é? Portanto, obrigado pela partilha, João. Filipa, isto da autenticidade tem sempre muito que se lhe diga, não é? Principalmente quando falamos muito mais do que a moda, não é? De falar sobre o termo e a liderança humanizada e tudo mais, que é levado à prática, mas como é que tu desenvolves o teu autoconhecimento? Ou que trabalho é que tens pela frente? Partilha connosco. Deixa-me só voltar ao equilíbrio, só para esclarecer aqui rapidamente. Ou isso. Desculpem, só para esclarecer uma nota. A minha visão, se calhar utilizei mal as palavras. O que eu quero dizer é que, obviamente que eu acho que nós como seres humanos somos insatisfeitos e queremos sempre mais equilíbrio, portanto queremos sempre fazer mais qualquer coisa, e eu acredito que às vezes na busca deste sempre mais é que nós nos perdemos, por isso é que eu disse que não há 100% se calhar do equilíbrio. Eu ouvi uma coisa, só relativamente a isso, eu ouvi uma coisa muito recentemente, eu agora e a última coisa que digo, eu comecei a ir a um psicólogo para ter conversas com ele que não tenho com mais ninguém. Exatamente. E é uma coisa giríssima. E no outro dia estava a falar com ele e estava a falar do fear of missing out, que às vezes é o que nos leva a sentir desequilibrados, e ele falava-me do joy of missing out. E é uma coisa que realmente, se uma pessoa conseguir ficar satisfeita por perder coisas, certo, é espetacular. Eu ainda não consigo, mas vou trabalhar para isso. Mas olha, isso é um caminho, e partilhar um bocadinho também, se calhar, a minha história e a minha experiência nesse aspecto. A Garcias era um one-man show, com o meu pai, a Garcias era o Arnaldo Garcia, e quando eu e o Sérgio pegámos naquilo, não havia diretores nenhuns, porque tudo se fazia, eram só administrativos e pessoas. E então nós dissemos, de repente, tem que contratar uma diretora de marketing, uma diretora de RH, uma diretora comercial, uma diretora de operações, portanto, organizar formalmente a empresa, porque nós não íamos ser os dois capazes de levar aquilo para a frente como nós queríamos, os dois, sozinhos. E para além de que os riscos de nós os dois deixarmos de existir, não é? Portanto, para além disso. E quando se faz esta estrutura, esse fear of missing out que eu tinha, porque eu levava de repente, antes disto tudo, eu levava RH, marketing, off-trade, sei lá, não levava nada, não é? Portanto, levava estas coisas todas e nada. E de repente, quando comecei a entregar e contratar estas pessoas e a entregar estas pastas, era aquele pânico. Não te esqueceste isto? Olha, vê lá, olha que eu costumava fazer assim. Olha, não esqueces, tens que ligar a esta, aquela e outra. E de repente, transformei nisso numa joy. Porque também tive sorte de encontrar pessoas. Eu acredito que somos bafejados também pela sorte, acho que é uma componente grande da nossa vida. E tenho uma equipa incrível a trabalhar comigo, e a maior parte delas pensa como eu, está na minha cabeça, o que é ótimo, e comecei a ficar super contente de não ter que dizer nem fazer nada. E hoje em dia chega uma reunião geral de vendas, eu no outro dia estava a comentar isso com o Sérgio, e vai acontecer uma para a semana, em que eu chego lá e só apareço. E não faço nada, entre aspas. Faço aquilo que eu tenho que fazer, que é o meu papel de colar toda a gente, não é? Neste momento. E então também comecei a encarar essa alegria, isso um bocadinho, só para fazer essa partilha de que acho isso extraordinário, e fiquei super contente de passar de um fear para uma joy, e acho esse caminho libertador, mesmo. Agora, desculpa, vais ter que só responder... Fear, joy, gaming, está tudo... Pronto, desculpa, vais ter que me repetir um bocadinho só a pergunta, porque eu localizei. O teu conhecimento. Antes de deixar responder, desculpa, mas não vou passar a palavra ali ao Nuno, mas o João falou da questão do teatro, são muitos, eu trabalho com muitos gestores, estava a minha função também, paralelo ao Topor, e o Nuno, não sei se chegaste a fazer ou não, mas também o teatro era uma ferramenta que ele tem referido para desenvolver essas competências de autoconhecimento e outras mais. Mas voltamos aí, depois tivemos tempo. Filipe. Olha, comecei a fazer coisas completamente que eu achei que eu nunca ia fazer, comecei a fazer retiros, comecei a escrever
com a minha mão, não é? Que era uma coisa que eu já não fazia há anos. Comecei a acordar 1 hora mais cedo do que a casa, para poder ter essa hora para dedicar a mim, para organizar o meu dia, para se estivesse num mau dia e acordasse com as hormonas em baixo, só simplesmente escrever coisas más. Se estivesse num dia ótimo, simplesmente escrever coisas boas, preparar-me mentalmente para o dia. E então isso é uma coisa que resulta imenso comigo. Portanto, e fazer essa jornada de ter o tempo para pensar, porque acho que nós não temos hoje tempo para pensar. 2 segundos de pausa para encarar o que é que nós estamos a fazer, o que é que nós estamos a viver. E então eu tive que, o João nada, não é, por exemplo, e eu tive que encarar, e então, olha, vou começar a acordar 1 hora mais cedo do que a casa toda, porque depois a partir das 7, 3 miúdos, impossível, não é? Ninguém pensa, aí só atuamos, e então acordar 1 hora antes e começar a fazer esse esquema mental, comecei a ir fazer retiros, comecei a procurar outro tipo de desporto que tipicamente achei que nunca na vida ia fazer, e de repente agora quero aprender a tocar piano, quero aprender, sempre tive um bocado de receio do mar, quero começar a ir para dentro do mar fazer coisas, mas também tenho que aprender a perceber onde é que eu vou encaixar isso tudo, e esse é o meu trabalho da delegação, não é? E de me permitir ter tempo na minha agenda para concretizar os meus sonhos, que é isso que eu acho que depois a maior parte de nós não pensa, eu só penso aos 60 ou 70 ou 80, e eu não quero chegar a essa idade e fazer esse caminho, portanto quero poder começar a preparar isso antes. Exatamente, estás a ver? Obrigado, Filipe, é isso mesmo. Ana Margarida. Sim, certo. Autoconhecimento, competências interiores, que ferramentas é que utiliza para conseguir levar a cabo a missão de todos os dias? Eu lamento desiludir-vos, mas não tenho tempo para conseguir encaixar na vida acelerada que tenho hoje instrumentos formais. Tenho uma série de mecanismos internos de autodefesa que me mantêm viva, que vou utilizando nos intervalos do dia muito acelerado. Consigo fazer algum desporto à hora do almoço, às vezes também de manhã cedo, hoje não foi o caso, confesso, e às vezes ao fim de semana. Sempre escrevi, portanto escrever não é um mecanismo que eu utilize como instrumento de correção de alguma componente na minha vida pessoal ou profissional que eu sinta que careça dessa tática. Mas muito daquilo que eu sinto que sou como pessoa vou buscar neste momento à empresa e ao trabalho e às pessoas com quem trabalho. Quando a família numa redoma de excelência total, naquilo que é a minha transformação diária, e é na família que eu me encontro e que eu sou, pondo isso de lado, focando-nos na nossa vida profissional, eu sinto que muito daquilo que eu sou hoje e que consigo ser como pessoa, vou buscar ao dia-a-dia das pessoas com quem trabalho, e muito daquilo que hoje aqui foi dito é muito verdadeiro, mas é muito difícil de fazer. Muito difícil. Voltamos ao tema dos 50 anos, filhos grandes, já fora de casa, onde dá realmente um tempo completamente diferente. Homem, certo. Onde dá um tempo branco. Certo. Até aí, do ponto de vista multigeracional, que eu falava há bocadinho, eu também sinto que se calhar a geração em que eu me encontro é uma geração muito ensanduichada, não é? Porque se calhar temos pais que já começam a depender de nós, temos filhos que ainda dependem um bocadinho de nós, e portanto temos um cotidiano e um dia-a-dia de uma aceleração e de uma responsabilidade diária e de um peso que eu não vitimizo, certo? Acho muito importante este discurso, acho que é um precipício com muita manteiga e é que é muito fácil cairmos hoje, e é muito importante não deixarmos que as gerações mais novas o façam, este da vitimização, a todos os níveis, não é só do ponto de vista profissional e pessoal, mas até do ponto de vista se calhar geopolítico e das decisões de alto nível que nos fazem estar cá todos hoje vivos neste planeta. Portanto, este é de facto um tema muito importante, este da vitimização. Mas muito daquilo que eu sou como pessoa está naquilo que eu sou como diretora de Estratégia de Inovação e Comunicação da Altice Labs. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em fazer essa separação, e isso se calhar diz de mim, da pessoa que eu sou. Sou efetivamente uma pessoa com uma porosidade natural nas temáticas. Um dos temas que estava elencado para esta conversa e para este painel era o humor, não é?
Eu acho o humor também uma metáfora muito, muito interessante quando falamos de liderança. Nós só conseguimos dizer uma boa piada com pessoas que são inteligentes e com quem temos um terreno de confiança. Ninguém diz uma piada forte e consegue estar bem nesse momento se não estiver nesse território. E eu uso muitíssimo o humor, quer na minha vida pessoal, quer na minha vida profissional. Acho que é de facto um instrumento que traz leveza, e também é preciso termos alguma leveza na forma como abordamos os problemas e as crises. A crise e o conflito também era um dos temas que queríamos aqui falar. E é preciso ter alguma leveza na forma como nós abordamos muitas vezes os momentos de crise, porque a crise é natural. Não é? Agora, até do ponto de vista biológico, descobriu-se que a inflamação é boa. Toda a gente nos diz isto, não sei se os vossos médicos dizem, mas eu estou farta de ouvir isto. A inflamação é benigna, ainda bem que isso está inflamado, é bom sinal. E nós andámos anos a ouvir o contrário, não é? A pôr coisas cá para dentro para tirar a inflamação. Agora, de repente, a inflamação é maravilhosa e é boa. E a história do planeta também nos diz isso, a natureza também nos diz isso. É preciso, às vezes, inflamar para descobrir, para florescer. Venham de lá essas metáforas todas. Mas a crise é efetivamente uma recorrência, um fenómeno recorrente, e é preciso lidar com a crise, obviamente, do ponto de vista técnico e tático, com muito rigor, e eu sou hiper mega estruturada, e também sofro por isso, e tenho uma abordagem, se calhar, muito formal às questões, mas também sinto, e isso também é natural em mim, que a leveza é muito importante. E o humor é o sal e pimenta, muitas vezes, na forma como nós conseguimos abordar as situações. Ter uma equipa que nós conseguimos ter a sorte, e já se falou hoje aqui muito de sorte, não é? Ter uma equipa, quer em casa, quer na vida corporativa e profissional, com quem nós temos confiança e inteligência suficiente para poder usar o humor em momentos certos, não é uma coisa que cai do céu, é uma coisa que também se trabalha e que nós temos que trabalhar todos os dias. E temos, enquanto pessoas que estão em posições de liderança, um papel naturalmente, sim, temos que ter ascendente sobre essas pessoas para muitas vezes passar esta mensagem de que o humor é um instrumento, na minha perspectiva, muito, muito, muito interessante. Concordo totalmente, até porque é uma ferramenta para passar da melhor forma as mensagens difíceis ou mensagens boas também, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Margarida. Obrigada. Estamos quase a terminar aqui este painel. Tim, tu viajas imenso, não é? Pelo menos eu não tenho redes sociais, mas criei uma em branco só para buscar os outros. Foi mais ou menos isto. Viagens imenso. Isso é uma das formas que tu tens de manter a mente sã e te autoconheceres, porque não estamos sempre a conhecer cada vez mais. O tempo passa, vamos conhecendo um bocadinho mais, não é? Como é que este processo funciona para ti? E, aqui não querendo ser invasivo, obviamente, não é? Eu percebo que tu fazes muito desse caminho conjuntamente com a tua família, não é? Até que ponto é que esse processo de autoconhecimento não é um processo isolado, mas é um processo também feito em família, de certa forma, não é? Eu acho que viajar são os meus cursos, os meus ADPs da vida e todos os cursos que fazemos, e as pessoas que eu conheço são os meus coaches, os meus mentors, pessoas que a gente consegue sempre aprender, e o que é espetacular é quando vais viajar, ficamos com mais saudade de casa e vemos o que é tão bom de Portugal. E quando estamos a viajar, também vemos que os problemas são comuns em todo sítio. Há problemas por todo lado. Ficamos a perceber que não há utópias, então, por causa que temos isso, percebemos que temos de ser mais gratos, e às vezes nem é sorte, é mesmo uma bênção, onde estamos e tudo isso. E eu saio sempre lá mais motivado, mais forte, melhor, e depois eu acho que chego às equipas e consigo às vezes transmitir coisas diferentes. E para mim isso foi sempre uma coisa que eu gostei, sempre levei a família. Eu acho que não há work-life balance, há life no fim. Então, se conseguimos ter essa possibilidade de viajar e fazer as coisas com a família é espetacular. E aprende-se tanto, mesmo tanto. Vemos que as pessoas são muito mais iguais, querem o melhor para os filhos, as mesmas coisas. E não faz mal onde é que vamos, de Mongólia ou Irão. Há boas e más pessoas, mas em total são boas. É incrível, não é? E não dá para ler sobre isso, não dá para ver um noticiário sobre isso. Estamos sempre a ser, não pensamos por nós próprios. Eu acho que hoje em dia viajar vai ser parte do currículo. Eu gosto tanto quando alguém vem e senta à minha frente e eu estou a fazer uma entrevista e vejo por onde andou e perguntas.
fico até mais envolvido nisso que se calhar qual foi o curso que levou. Às vezes põe lá a pessoa só por causa que eu acho que, olha, não é? O Rui Barada estava a dizer que ele tem muitos diretores que são amigos. Eu acho que é muito melhor trabalhar com amigos que inimigos. As pessoas dizem, mas não é difícil trabalhar com os teus amigos? Imagina os inimigos, ia ser pior. Então é um bocadinho isso, e também só ali bateu no amor, eu acho que também é muito importante. Eu acho que também esquecemos muito disso, porque também não veio nos cursos. Nunca chegamos ao Porto Business School e falam no amor para os CEOs, até vai parecer fraco. Mas eu acho que o amor é a coisa mais forte, e hoje estamos aqui num quartel. Eu acho que se não temos amor, nunca vamos perdoar. Nunca vamos andar para a frente e andamos sempre a olhar para trás e a culpar, e depois de uma guerra a melhor coisa que pode acontecer é haver amor para o inimigo, ou vai ser inimigo outra vez. Eu acho que é um bocadinho isso que temos em tudo, na família, com os empregados, etc, etc. E não é uma fraqueza, é uma maneira, eu acho, de nós começarmos a ser mais humanos, o human, eu gosto de chamar human, porque é mesmo isso. Eu acho que essas vão ser as maiores vantagens do futuro. Muita coisa vai acontecer, mas ainda vai haver humans. E humans percebem amor, percebem perdoar. Não me ajuda, é muito disso, né? Houve agora uma classe que saiu, a gente, né, usamos tecnologia e pessoas para ter o melhor do online e o melhor do offline nas nossas academias, e agora saiu uma escola que é só online, só mesmo, não há professores, não há nada. Estamos a perder muito, estamos a perder muito porque não há experiências, não há... O que havíamos usar era aquela escola, havia de ser assim, mas também havia de ter os professores que iam passar mais tempo, porque agora não precisavam dar aulas, só estavam lá para ser mentores, motivar, inspirar, e aí sim, né, vamos ter ainda mais sucesso. Então, viajar, eu acho que é isso, abre um mundo, e vemos mesmo que estamos aqui num sítio espetacular, que temos muitas coisas tão boas e às vezes esquecemos, e é preciso sair para não ler o jornal e não ver o noticiário. O noticiário é mesmo bom não ligarem. E às vezes, sim, o viajar não tem que ser viajar para fora, não é? Eu faço este paralelismo porque, de facto, eu admiro muito a BGA. Não conheço, obviamente, todo o modo de atuar, não é? Mas sei que os alunos, que já me dizes daqui a pouco qual é o intervalo de idades, que eu não me recordo, mas que têm muita flexibilidade de horário, com muitas atividades práticas, de desporto, disto, daquilo, daquilo outro, onde o lado empreendedor, de autoconhecimento direto ou indiretamente desenvolvido, e por isso é que eu há bocadinho lancei a provocação de onde é que a contaminação começa, a boa e a má, não é? E é uma boa contaminação que tu tens vindo a semear, não é? Junto de muitos jovens. Parabéns.